compartilharei com vocês 10 princípios minimalistas que transformaram minha vida para melhor. Antes de me aventurar no minimalismo, encontrava-me em meio ao caos, tanto internamente quanto externamente. Sentia-me constantemente ansioso, sobrecarregado e como se não fosse capaz de acertar em nada, desde manter a casa organizada até cumprir com as tarefas diárias. Contudo, houve um momento decisivo em que percebi que o único obstáculo entre eu e a casa dos meus sonhos, a vida que eu tanto almejava, era eu mesmo. Ao simplificar o meu lar e minha rotina, descobri regras valiosas que facilitaram o processo de desapego, me auxiliaram na cura interior, me permitiram deixar o passado para trás, alcançar a liberdade financeira e abrir espaço para acolher as maravilhas dessa vida. Desejo compartilhar essas diretrizes com vocês, esperando que possam enriquecer a vida de vocês também. A primeira regra que apresento é conhecida como a regra do cocô, um conceito que aprendi em um vídeo sobre minimalismo americano. A ideia surgiu após um incidente em que o vaso sanitário da casa transbordou, espalhando esgoto sobre inúmeros objetos guardados no porão por mera precaução. Foi então que ela se questionou: eu valorizo tanto esses objetos a ponto de limpar o cocô deles? Essa reflexão alterou profundamente minha visão sobre o desapego e minha relação com os objetos pessoais. Portanto, quando estiverem dúvidas sobre manter ou descartar um objeto, façam-se essa pergunta: estaria disposto a limpar o cocô desse item? Essa simples questão pode tornar o desapego muito mais fácil. O segundo princípio que gostaria de destacar é a regra do toque único, um método transformador para manter o lar sempre limpo e organizado. O conceito é simples. Economizamos tempo e energia quando lidamos com algo imediatamente ao tocá-lo pela primeira vez, ao invés de procrastinar. Assim, ao pegar qualquer objeto, o ideal é guardá-lo ou descartá-lo de forma apropriada naquele momento. Adotar essa regra como um hábito fez com que as bancadas da minha cozinha se mantivessem ordenadas e sem desordem durante todo o dia. No entanto, percebi também que basta uma pequena pausa na aplicação dessa regra para que a bagunça se acumule rapidamente, transformando o que seria uma tarefa leve e rápida em um esforço demorado e exaustivo ao final do dia. Procuro aplicar a regra do toque único sempre que possível. Casacos e sapatos são guardados assim que entramos em casa, evitando que sejam jogados pelo chão. Documentos e correspondências são imediatamente reciclados ou encaminhados para serem processados. Isso aqui em casa é pouco, porque as maiorias das correspondências escolhemos por receber digitalmente. Claro, nem sempre somos perfeitos na aplicação desta regra, mas o esforço para seguir essa diretriz tem tornado a dinâmica do nosso lar muito mais fluida e agradável. Essa prática é um belo exemplo de como podemos trabalhar de maneira mais inteligente e não necessariamente mais árdua. Esse método não só contribui para uma casa mais arrumada, mas também nos ensina a importância de lidar com as tarefas de maneira eficiente. Incentivar essa prática pode ser particularmente benéfico, reduzindo a sensação de sobrecarga e promovendo um ambiente mais tranquilo e acolhedor em casa. Em sequência, gostaria de apresentar a regra do iceberg, uma metáfora que desenvolvi para elucidar a complexidade por trás do desapego. Ao longo dos anos, enfrentei o desafio de desfazer de alguns anos de pertences acumulados. Nessa jornada, descobri que o verdadeiro desafio não residia na desordem visível, que é apenas a ponta do iceberg. Surpreendentemente, essa desordem tangível representa menos de 10% do problema. Os outros 90% estão submersos, ocultos sob a superfície, manifestando-se como desordem emocional e mental. Este embate interno inclui questões como impulsividade, vício em compras, crenças limitantes sobre nossas capacidades, indecisão, procrastinação, falta de habilidades de gestão de tempo e até mesmo traumas passados e históricos familiares de doença mental. Essa complexidade enraizada torna o desapego uma tarefa difícil, pois lidar com questões invisíveis é inegavelmente mais desafiador. Em minha observação,
Muitos recursos sobre desapego concentram-se excessivamente em soluções superficiais, como organizadores elegantes e listas de verificações atraentes, sem abordar o núcleo da questão. Há uma tendência de inverter as prioridades nos processos de desapego, focando em elementos menos significativos ao invés de iniciar uma nova transformação de dentro para fora. Contudo, reconheço a complexidade dessa abordagem e entendo que mergulhar nessas profundezas emocionais e mentais não é uma tarefa fácil. A mensagem que quero transmitir é a importância de reconhecer e enfrentar esses aspectos ocultos, pois é somente por meio do entendimento e da superação dessas barreiras internas que podemos realmente libertar-nos da desordem física e emocional. Encorajo a todos a adotarem uma perspectiva mais introspectiva no processo de desapego, reconhecendo que o verdadeiro trabalho começa no interior. Outro princípio fundamental que orienta minha jornada é a regra da troca equivalente. Como entusiasta de longa data de animes, um dos meus favoritos é Naruto, que explora o conceito de troca equivalente. Este princípio filosófico propõe que nada pode surgir do nada e para adquirir algo de valor equivalente deve ser perdido ou sacrificado. Esta ideia ressoa profundamente com o processo de desapego no minimalismo, assim como expressa na reflexão de Henry David: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. É uma perspectiva profunda, mas verdadeira. Tudo que possuímos custa algo, seja o valor monetário investido inicialmente, o custo de armazenamento e manutenção ou os custos menos óbvios, como o tempo e a energia despendidos na limpeza e cuidado com esses itens. Não podemos esquecer também o impacto negativo que esses excessos de posses podem ter na nossa saúde física e mental. Em um outro vídeo, que farei questão de linkar, discorro sobre os benefícios do minimalismo e como ele pode melhorar significativamente a nossa qualidade de vida. Assim, convido você a olhar ao redor e perceber as diversas maneiras pelas quais a desordem está afetando sua vida, cobrando um preço de uma forma ou de outra. Pergunte-se: vale a pena manter esses itens pelo preço que estou pagando? Este exercício não apenas ajuda a refletir sobre o valor real das nossas posses, mas também incentiva uma avaliação mais criteriosa sobre o que podemos manter em nossas vidas, alinhando-se ao princípio de viver de forma mais intencional e significativa. Avançando nas regras, estabeleci uma regra que prioriza funcionalidade em detrimento da estética. Uma ideia ilustrada de forma bem humorada pelo meme sobre livros, que sugere que comprar livros e lê-los são hobbies distintos. Este conceito se aplica perfeitamente às estratégias de desapego e organização. Não importa quão esteticamente agradáveis sejam os organizadores de despensa ou os móveis de armazenamento se eles não atenderem às suas necessidades práticas no dia a dia. Adquirir algo na esperança de que facilite o desapego e a organização apenas para perceber que não se adequa à sua realidade é uma situação comum. É essencial aceitar esses deslizes como oportunidades de aprendizado, reconhecendo que não há falha de sua parte. Está tudo bem se desfazer desses itens enquanto você continua a explorar outras soluções e sistemas que verdadeiramente funcionem para você. Essa abordagem nos lembra que o objetivo principal é criar um ambiente que reflita nossas necessidades e estilo de vida, em vez de perseguir uma imagem de perfeição que talvez não nos sirva bem. Ao priorizar essa funcionalidade, estamos nos comprometendo com uma vida mais simplificada e autêntica, garantindo que cada elemento de nossa casa tenha um propósito real e beneficie nosso cotidiano. A sexta regra que adoto é inspirada por uma citação de Benjamin Franklin: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Apesar de sua aparente simplicidade, esta regra carrega uma profunda verdade. Inicialmente, pode parecer um desafio determinar o local adequado para cada item em sua casa, mas ao conseguir, você notará uma diferença significativa na facilidade de manter o ambiente limpo e organizado. Essa clareza não beneficia apenas você, mas também todos os membros da família.
facilitando a colaboração na manutenção da ordem doméstica. Além disso, esta regra traz benefícios a longo prazo, economizando tempo e dinheiro que seriam gastos na busca e substituição de itens perdidos. Ao estabelecer um local específico para cada coisa, você promove um senso de responsabilidade compartilhada entre todos que compartilham o espaço, incentivando a prática da organização e reduzindo a probabilidade de desordem. Portanto, essa diretriz não só contribui para uma casa mais arrumada, mas também para um ambiente doméstico mais harmonioso e funcional. A próxima orientação que gostaria de compartilhar é a regra dos 30 dias, uma estratégia minimalista eficaz para mitigar compras por impulso e promover economia. O princípio central dessa regra é introduzir uma pausa deliberada entre o desejo inicial de adquirir algo e a decisão final de fazer a compra. Embora denominada regra dos 30 dias, o essencial não é a duração específica dessa pausa, mas sim a prática de dar um tempo para refletir. Você tem total liberdade para ajustar o período de espera conforme achar necessário, seja ele de 72 horas, uma semana ou mais. Esse intervalo para reflexão permite uma avaliação mais profunda dos prós e contras associados à compra em questão, contribuindo significativamente para a diminuição das aquisições impulsivas em mais de 80%. Tal hábito não só ajuda a poupar dinheiro, como também evita o acúmulo de itens desnecessários em casa. Implementar esta regra pode transformar a maneira como você interage com o consumo, incentivando decisões de compras mais conscientes e consideradas, além de reforçar um estilo de vida mais focado no essencial e menos no excesso. A oitava regra que adoto em minha jornada minimalista é a regra do use ou perca, especialmente útil para aqueles que guardam itens só por precaução. Muitos de nós mantemos sapatos caros que jamais calçamos, presentes que não nos agradam por medo de ofender quem os deu, ou peças de roupas na esperança otimista de voltarmos a ter o peso da tal juventude. O desafio de conservar objetos por um "e se" imaginário é que eles acabam ocupando espaço valioso em nossas casas e mentes sem realmente acrescentar valor às nossas vidas ou serem utilizados. Para superar essa barreira, adotei a seguinte filosofia: os itens em minha casa devem a. ser usados frequentemente por um período prolongado, b. contribuir de maneira significativa para mim ou para minha família de alguma forma, ou c. serem coisas que desejo expor e para as quais tenho espaço apropriado. Se um objeto não satisfaz um ou mais desses critérios, reconheço que é o momento de permitir que eles tenham uma nova vida com alguém ou, se não for possível doá-lo ou vendê-lo, descartá-lo apropriadamente. Essa abordagem não só ajuda a manter a casa organizada e mente desobstruídas, mas também encoraja uma reflexão mais profunda sobre o que verdadeiramente valorizamos e utilizamos no dia a dia. Implementar a regra do use ou perca pode ser um passo libertador em direção ao estilo de vida mais consciente e minimalista, promovendo decisões mais intencionais sobre o que permitimos em nosso espaço e vida. Avançando nas regras, apresento a regra um entra, um sai. Uma prática simples e eficaz para manter o equilíbrio no acúmulo de itens em sua casa. O conceito é direto. Sempre que um novo item é introduzido no seu lar, outro deve ser descartado, mantendo assim um equilíbrio constante na quantidade de pertences. Por exemplo, ao adquirir uma nova carteira devido à insuficiência de espaço na antiga, o passo seguinte foi desfazer-me da carteira velha. Contudo, é importante encarar essa prática mais como uma orientação flexível do que uma regra imutável, adaptando-a conforme necessário para se adequar às suas circunstâncias e estilo de vida. Para alguém no processo de minimizar seus pertences, pode ser benéfico adotar uma proporção mais agressiva, talvez se desfazendo de múltiplos itens por cada novo adquirido. Por outro lado, quem já passou pela etapa de desapego e se encontra na fase de manutenção, pode achar a regra de 1 para 1 um tanto desafiadora, dada a já reduzida quantidade de itens que possui. Além disso, a flexibilidade para substituir itens de categorias diferentes pode ser necessária. Essa abordagem permite uma adaptação personalizada da regra, garantindo que ela se encaixe de maneira prática e realista na sua rotina,
e contribua positivamente para manter uma casa organizada e livre de desordem. E por fim, mas não menos importante, temos a regra dos 5 minutos, um método incrivelmente eficaz para quem enfrenta a procrastinação. Vamos imaginar que você esteja diante de um grande projeto, como organizar uma garagem totalmente bagunçada. No início, a motivação é alta, mas com o tempo, ela pode diminuir, deixando ainda um longo caminho a ser percorrido. A beleza da regra dos 5 minutos reside em sua capacidade de superar a falta de motivação. Ao definir um timer para apenas 5 minutos e se comprometer a trabalhar no projeto durante esse curto período, você minimiza a resistência interna que o impede o início da tarefa. O mais interessante é que, após superar a barreira inicial e começar, muitos acham que pode continuar trabalhando além dos 5 minutos inicialmente propostos, pois ganham ímpeto. Esta regra prova que o desafio maior muitas vezes é simplesmente começar. E se você está buscando desapegar, mas se vê lutando contra a procrastinação, a análise excessiva ou a sensação de não dar tempo o suficiente, recomendo assistir esse vídeo que apareceu na sua tela. É só clicar em cima dele. Um abraço para você e até o próximo vídeo.